As reuniões familiares são importantes. São momentos para o contato e aproximação com outros ramos da árvore genealógica, traçando a história pessoal de alguém através do tempo e da cultura, observando lembranças físicas, recordando tradições calorosas. Conhecer a linha genética e de parentesco dá uma sensação de identidade, herança e destino. Neste mesmo elevado propósito, o escritor de crônicas começa sua obra unificadora com uma extensa genealogia. Ele localiza as raízes da nação em uma reunião literária familiar a partir de Adão, recontando sua linhagem real e o amoroso plano de um Deus pessoal. Ao lermos o livro de 1 Crônicas, vislumbramos Deus operando através de seu povo ao longo de muitas gerações. Se você for crente, estas pessoas também são seus antepassados. Quando você se aproximar dessa parte da palavra de Deus, leia seus nomes com temor e respeito e ganhe uma nova segurança e identidade em seu relacionamento com Deus. O livro anterior, 2 Reis, termina com Israel e Judá no cativeiro, sem dúvida um período sombrio para o povo de Deus. Então, segue-se Crônicas 1 e 2. Escrito depois do cativeiro, o livro resume a história de Israel e enfatiza a herança espiritual do povo judeu em uma tentativa de unificar a nação. O escritor é seletivo ao contar sua história. Em vez de escrever uma obra exaustiva, ele tece a narrativa cuidadosamente, destacando lições espirituais e verdades morais. Em Crônicas, o Reino do Norte é virtualmente ignorado. Os triunfos de Davi, não seus pecados, são recordados, e o templo recebe grande proeminência como o centro da vida nacional. O livro de 1 Crônicas começa com Adão, e por 9 capítulos o escritor nos fornece um quem é quem na história de Israel, enfatizando especialmente a linhagem real de Davi. O restante do livro conta a história de Davi, o grande homem de Deus, rei de Israel, que serviu a Deus e traçou os planos para a construção do templo e a adoração naquele lugar. 1 Crônicas é um suplemento de valor inestimável para 2 Samuel e uma forte lembrança da necessidade de identificarmos nossas raízes e, assim, descobrirmos nosso fundamento espiritual. Ao ler 1 Crônicas, procure sua própria herança espiritual. Agradeça a Deus por seus antepassados espirituais e se comprometa novamente a deixar o legado da verdade de Deus para a próxima geração. O slide faz um clique e nossos olhos focalizam a imagem projetada na tela da sala escura. Esse ídolo, explica o missionário, é feito de pedra e é adorado diariamente. Os nativos acreditam que com isso terão a garantia de excelentes colheitas e de filhos saudáveis. Sorrimos, admirados com tanta superstição. Como pode alguém adorar um objeto? Ídolos só servem para ingênuos e supersticiosos. Mas após a apresentação, alguns voltam para casa sem saber que também cultuam os seus ídolos, a riqueza, o prestígio e o sucesso. Não lembram que qualquer coisa que venha ocupar o lugar de Deus em seu coração se constitui num ídolo, a despeito do que seus lábios professem. A experiência de muitos cristãos é semelhante à de Israel. Essa nação foi escolhida por Deus para representá-lo na terra. Porém, muitas vezes se esqueceu de seu chamado para servi-lo e cegamente prostrou-se perante ídolos como faziam as nações vizinhas.
Então, Deus constitui profetas e sacerdotes, enviou castigos a fim de trazer seu povo para perto dele de novo. Em 2 Crônicas, é relatada a história dos reis corruptos e idólatras de Judá. Às vezes, surgia um rei justo, e durante algum tempo havia um avivamento da fé. Porém, logo, o povo cedia à idolatria, entrava em um processo de decadência espiritual, e a nação se via destruída e cativa. O autor de Crônicas escreveu esse livro com a finalidade de levar o povo novamente a adorar o verdadeiro Deus. Ao lembrar o passado, os israelitas veriam que apenas pela obediência a Deus poderiam prosperar. À medida que lemos essa narrativa, somos capazes de ver, resumidamente, a história de Judá. A de Israel, o reino do norte, foi omitida. E constatar as trágicas consequências da idolatria. Devemos aprender com as lições do passado e estar determinados a livrar-nos de todos os ídolos em nossa vida, para adorarmos exclusivamente a Deus. O segundo livro de Crônicas é uma continuação do primeiro. Nele é mencionada a coroação de Salomão como rei de Israel e a construção do magnífico templo de Jerusalém, conforme a vontade de Davi. De acordo com a narrativa, Salomão teve um reinado pacífico e próspero. Governou por 40 anos e foi mundialmente conhecido. Após a sua morte, seu filho Roboão assumiu o trono, mas a imaturidade dele causou a divisão do reino. A partir de então, em Judá, houve poucos reis bons. A maioria foi ímpia. O cronista registrou fielmente as realizações e os insucessos de cada rei, atrelando o sucesso ou o fracasso ao fato de o rei obedecer ou não a Deus. Os bons governantes obedeceram às leis divinas, destruíram os centros de idolatria e não fizeram alianças com nações ímpias. Entre bons reis de Judá estão Asa, Josafá, Uzias, Ezequias e Josias. Acais e Manassés provavelmente foram os piores. Levaram a nação a uma decadência espiritual e moral, tão grande que, por fim, ela foi conquistada e levada em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Ao relatar a trajetória decadente da nação, o propósito do cronista foi reunificá-la após o exílio. Para isso, convocou-a a retornar à adoração a Deus. O escritor relembrou o passado de Israel e fez ecoar a mensagem de salvação no coração de Deus. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Ao ler 2 Crônicas, procure ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Você receberá o seu toque que redime e cura.